Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês os 3 passos para que você consiga ler mais, ou seja, mais rápido, mais livros e melhor, tendo uma compreensão melhor daquilo que você está lendo, porque não adianta nada você ler muito livro, não adianta nada você ler muito rápido se você não entende o que você está lendo, tá? Então é importante você ter sempre essa ideia na cabeça. Sempre que você estiver diante de uma leitura muito rápida, você tem que se perguntar: eu estou entendendo o que eu estou lendo? Se você não estiver entendendo, pode estar acontecendo algumas coisas aí. Ou você está lendo muito rápido e você não está conseguindo entender por causa da velocidade, ou é alguma outra coisa que está fazendo você não entender o que você está lendo. E eu vou falar tudo isso aqui na aula, que você vai ter uma dimensão muito maior do que acontece quando você lê, tá? E o que você vai aprender aqui, né, exatamente nessa aula? Primeiro você vai aprender os 3 passos, que é como se preparar para você fazer uma leitura. Você vai aprender como ler mais rápido e você também vai aprender a como se lembrar do que você leu, porque é muito chato quando a gente lê alguma coisa e depois, sei lá, de uma semana a gente esquece o que a gente leu. Isso era muito comum comigo quando eu comecei a me interessar mais por leitura, eu lia muito, e mesmo lendo muito, só o hábito da leitura não era suficiente para me fazer lembrar das coisas que eu lia. Eu depois tive que adquirir certas técnicas para poder conseguir lembrar do que eu estava lendo. E quanto mais coisas você lê, quanto mais contato com informação você tem, mais você vai ter aí que saber lidar com essas informações, tá? Então, isso aqui você vai ver tudo nessa aula daqui. E, como eu disse, fica até o final que você vai receber o bônus que eu vou falar no final. E depois que eu falar esse bônus, ainda vai ter a última etapa aqui da aula, vai ser a área de perguntas e respostas. E daí você pode fazer a sua pergunta. Eu vou tirar aqui a tela, vou botar minha cara de novo, e daí eu vou ver o chat e é, eu vou ver as coisas que vocês escreveram, as dúvidas, e eu vou ir respondendo as que eu conseguir, tá bom? Mas antes de falar do método em si, eu acho importante eu falar um pouco sobre mim e como eu cheguei nesse método, nesse passo a passo aí de como você ler mais e melhor. Eu fundei o meu antigo blog, Construindo Inteligência, para ajudar algumas pessoas que estavam ao meu redor a estudar melhor. Como eu era e sou, na verdade, muito tímido, eu achei que um blog seria melhor para mim, porque eu não teria que expor a minha cara. Mas com o tempo eu percebi que fazer vídeo, live, essas coisas, ajudava mais as pessoas do que simplesmente um texto, porque a interação é melhor e as pessoas elas entendem geralmente melhor quando elas estão vendo um vídeo explicativo. E as pessoas elas sempre vinham tirar dúvida comigo, foi por isso que eu comecei a dar essas dicas através do blog. E só que aconteceu que foi tomando uma proporção maior, eu fui sistematizando cada vez mais tudo, criando métodos, e daí aquele meu blog virou uma empresa que fornece cursos sobre estudo, sobre memorização, sobre leitura, sobre várias coisas relacionadas a esse mundo aí da mente, do estudo, do intelecto. Eu ensino várias coisas, e só que nem sempre foi assim, eu nem sempre fui uma referência, né, nos estudos, nem sempre as pessoas vinham tirar dúvida comigo. Na verdade, eu era um aluno muito ruim no ensino fundamental, só tirava nota baixa, e no ensino médio, né, quando as coisas começam a estreitar mais, e eu peguei 5 RECs finais no meu primeiro ano de ensino médio, e foi difícil porque eu estudava na escola mais difícil aqui da minha cidade, e ela é uma escola muito difícil mesmo, e pegar 5 REC final foi muito difícil. Estudar para essas 5 recuperações, estudar para uma já era difícil, estudar para 5 era absurdo, assim, quase impossível. No final eu consegui passar. Mas eu ainda não gostava de estudar, estudei porque tinha que passar, não queria ficar mais um ano na escola. E eu detestava, tinha dificuldade, e não conseguia nem prestar atenção na aula. Mas aí tudo mudou quando eu assisti uma série chamada Cosmos. Não sei se vocês conhecem, mas é uma série que ela fala sobre a origem do universo e como que a vida foi se desenvolvendo até chegar
no que nós somos hoje, tá? E naquela época eu gostei muito, eu achei muito interessante, eu comecei a me interessar muito por isso. E esse campo que a série tratava era relacionado à astrofísica, era relacionado à teoria da evolução. E eu comecei a gostar muito desses assuntos científicos, eu comecei a estudar muito, ler muito sobre isso. E foi aí que o meu gosto pelo estudo começou a vir, né? Eu comecei a ver uma necessidade de entender certas coisas, como, por exemplo, queria entender certas coisas de astrofísica e de astronomia, eu precisava entender matemática e física para poder entender aquelas coisas. Então, uma coisa foi juntando na outra, comecei a adquirir o gosto pelo estudo, e acabou que em 2 meses eu comecei a estudar tanto, entrei tanto nesse mundo de ciência, que eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, já sabendo a matéria do ano inteiro, em matemática e em física. Então, assim, foi muito produtivo esse ano para mim em matemática e física, porque como eu já sabia tudo, eu fui só lapidando algumas coisas que eu tinha dificuldade e focava nas outras matérias que eu não tinha tanto conhecimento. Mas foi basicamente assim que eu comecei a gostar de estudar, tá? E desde então, como eu comecei a gostar de estudar, eu comecei também a gostar de potencializar o meu estudo cada vez mais. Como eu estava querendo estudar tanta coisa ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, eu preciso arrumar uma forma de estudar mais coisas no pouco tempo que eu tenho. Então eu comecei a ler vários livros sobre estudo, sobre aprendizagem, sobre leitura, fiz vários cursos, assisti várias palestras, e eu fiquei muito tempo assim, e só adquirindo conhecimento sobre essas coisas e aplicando, é claro. E aí, depois desse tempo todo, né, eu comecei a desenvolver os meus próprios métodos. As coisas que eu via que faziam mais sentido do que outras, e eu comecei a sistematizar tudo isso, comecei a reunir métodos de estudo, de leitura, de memorização, e eu comecei a criar maneiras mais rápidas realmente de estudar, maneiras mais eficientes também de estudar e de ler. E é importante que vocês tenham em mente, como eu já disse lá, no que vocês vão aprender, né, a se preparar para ler, a ler de uma maneira mais eficiente também e a lembrar do que você leu, que a leitura ela tem 3 pilares que são a base, né, para os 3 passos da leitura. E os 3 pilares são a preparação, a própria leitura e a memorização. Se faltar qualquer uma dessas fases, qualquer um desses pilares na sua leitura, a sua leitura não vai ser tão eficiente quanto ela poderia ser, tá bom? Então, é importante que você se prepare, e eu vou explicar aqui tudo certinho como é que você faz isso, tá? Relaxa que já vou começar a falar sobre isso. É importante, então, que você se prepare, que você leia de fato de uma maneira boa e que você memorize o que você leu. Porque não adianta nada você ler e se esquecer depois. Tá? E tudo isso está ligado, né, como eu já disse, aos 3 pilares, e eles são a base para o meu método de leitura, um método baseado nesses 3 pilares, que é preparação, leitura e memorização. E para que você tenha uma compreensão maior, eu já dei ali um spoiler do que vocês vão ver, mas para que você tenha uma compreensão maior sobre esses 3 pilares, da onde que eles vêm, porque não é simplesmente achismo meu, eu vou explicar aqui para vocês o processo de leitura. E no começo aqui da aula eu tinha falado, né, que vocês, para poder entender como ler mais e melhor, você precisaria entender certas coisas antes. Era disso aqui que eu estava falando. Você tem que entender o processo de leitura. Como que funciona na sua cabeça, como que funciona o processo mental de ler. Para que vocês entendam que os passos que eu vou passar para vocês, eles abordam cada etapa desse processo de leitura e eles otimizam cada uma dessas etapas do processo de leitura. E tudo isso vai ficar muito mais claro depois que eu falar do processo e depois que eu passar todos os passos de leitura. Tá? Então, o processo de leitura ele é baseado nessas 5 fases. A primeira fase é a identificação. Você olha para determinada coisa e você vê ali que aquilo é uma palavra. Essa é a identificação, é a primeira fase, é a primeira coisa que você faz. Você vê, poxa, isso aqui é uma palavra. E isso aqui é um processo natural na sua mente, tá? Você não fica
pensando em cada uma dessas etapas. Isso aqui acontece meio que simultaneamente, tá? Mas, como eu disse, você utilizar os passos que eu vou falar depois, otimizam cada uma desses processos mentais da leitura aqui com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que você faz é identificar a palavra. Depois que você identifica essa palavra, você interpreta essa palavra. E é importante a interpretação porque geralmente as palavras elas não têm um só significado. Então você aqui tem que entender qual que é o significado dessa palavra no texto que você está lendo. Geralmente é somente vocabulário técnico que tem palavras tão restritas que o trabalho de interpretação fica mais fácil. Mas normalmente você tem que fazer esse trabalho de interpretação por si mesmo, tá? E depois que você identifica a palavra, você interpreta qual que é o sentido dessa palavra, você vai fazer a compreensão do conjunto do texto. Você vai pegar todas as interpretações de palavras que você fez e você, unindo tudo isso, você vai compreender o que o autor quis dizer. E, novamente, como eu já disse, isso aqui é um processo natural. Você faz isso meio que automaticamente, tá? Você não fica pensando em cada uma dessas etapas. Você, quando você está lendo, nem eu, quando eu estou lendo, que já conheço essas etapas, eu não fico, pô, agora eu estou identificando, agora eu estou interpretando, agora eu estou compreendendo, agora eu estou fixando, agora eu estou reproduzindo. Não é assim que funciona. Isso é natural. Depois que você compreende o conjunto das palavras, você parte para fixação, que é quando aquela informação que você compreendeu fica na sua memória. E aqui ela pode ficar na sua memória de curto prazo ou de longo prazo. A de curto prazo é aquela que fica alguns segundos e a de longo prazo é aquela que fica meses, anos, né, ou até para a sua vida inteira. Então, depois disso é o processo de fixação. E existem várias técnicas aí de memorização que te ajudam a colocar as informações em cada uma dessas etapas. Você consegue, tem técnica aí que serve para colocar a informação na memória de curto prazo, tem técnica que serve para colocar na memória de médio prazo, que fica entre o curto e o longo, tem técnica que funciona só para poder colocar na memória de longo prazo. Então, mas o foco aqui não é essa memória, né? O foco aqui é o processo de leitura, então eu não vou ficar perdendo muito tempo nisso. E depois que você faz a fixação, você tem o processo de reprodução dessa ideia, seja essa reprodução mental, você pensando no que você leu, no que você está tentando aí reproduzir, ou você realmente falando com outra pessoa, escrevendo aquilo, tá? Esse processo de reprodução, ele pode ser feito dessas duas maneiras. E então agora a gente pode partir para o primeiro passo, depois que você já viu aí o processo de leitura, você vai ver que esses passos aqui, o primeiro passo, o segundo e o terceiro passo, eles vão servir para otimizar aquelas etapas do processo de leitura. Vocês vão ver que algumas fases aqui da leitura, ela otimiza mais de uma etapa do processo de leitura, tá? Então, vocês vão ter agora uma ideia bem mais completa do que eu estava querendo dizer para vocês, tá bom? Então, a preparação para o estudo, ela é fundamental, tá? Para o estudo e para a leitura, no caso aqui, né? E lidando com vários estudantes, tanto para concurso, para vestibular, para exame de qualificação, eu tenho visto, eles falam comigo, né, um dos maiores problemas que eles têm é concentração. E se você não tiver uma boa concentração, a sua leitura vai ser ruim. Lembra que eu falei que a leitura ela tem 3 pilares? Se a sua concentração estiver ruim, o pilar da preparação, que é a parte pré-leitura, digamos assim, ele vai estar corrompido. E se ele estiver corrompido, a sua leitura não vai ser produtiva, tá? Então é fundamental que você tenha concentração, tanto para você entender o que você está lendo, quanto depois para você fazer a memorização do que você leu. Então, é fundamental. E para que você tenha concentração, você vai ter que aprender a lidar com as suas distrações externas e internas. As distrações internas são aquelas que estão dentro de você, por exemplo, a sua mente, o seu coração, às vezes você está aflito com alguma coisa, você está ansioso, e você não consegue ali se concentrar no que você precisa ler. Isso é uma distração interna.
Outra distração também interna e muito comum, e muito mesmo, além da ansiedade, é o sono. Muita gente sente sono na hora que lê. E você precisa aprender a lidar com todas essas coisas. Eu tenho vídeos no meu canal sobre isso, e inclusive aqui uma técnica para você se livrar do sono quando você está lendo, é você pegar o livro que você está lendo e ficar de pé durante 1 ou 2 minutos e continuar lendo ele. Você está sentado lendo, você fica de pé e continua lendo. Isso vai fazer com que você dê mais um gás aí e consiga terminar a sua leitura. É claro que essa técnica não é exaustiva, né? Ela não vai funcionar em todos os casos. Às vezes, o que você vai precisar realmente vai ser dormir. Então, não tem muito o que fazer nesse caso, tá? A não ser que você use de recursos que eu não recomendo para ficar acordado. Mas técnicas naturais, às vezes você vai precisar realmente dormir mesmo. E você também vai ter aí as distrações externas, né? Elas, como o próprio nome diz, elas são fora de você, é com relação ao ambiente em que você está. Então, é o celular ali que não para de vibrar, de tocar, de chegar mensagem. É o computador ali que chega a notificação, é parente que abre a porta enquanto está estudando e se desconcentra. São várias coisas no nosso ambiente que podem nos tirar a atenção. Alguma coisa que está desorganizada ali, nosso cérebro fica martelando aquilo, ó, tá bagunçado, tá torto, e você não consegue se concentrar enquanto você não ia arrumar aquele troço. Então você tem que aprender a deixar o ambiente ao seu redor organizado, tranquilo, silencioso, com uma boa iluminação, para que você consiga aí realmente ler de uma forma tranquila e que isso não seja um empecilho para a sua concentração, tá? E como eu já disse, o foco ele é essencial na compreensão do texto lido. Se você não tiver concentrado, você não vai entender, ou você vai entender, mas não vai entender muito bem o texto, e você não vai conseguir memorizar. O processo de memorização, que é um dos processos assim mais difíceis que exigem mais técnica, ele necessita de concentração. Sem concentração não adianta, não existe técnica do mundo que vai fazer você memorizar alguma coisa, tá? Então, concentração ela é a base de todo estudo, é a base de toda leitura. Se você quiser se dar bem em alguma coisa que você for fazer, seja trabalho, seja acadêmico, você precisa se concentrar no que está fazendo. Bom, como eu disse, né, se você não se concentrar, já era, é tempo perdido. E agora a gente vai para o segundo passo, o da leitura. Mas, antes, eu quero fazer aqui a relação do primeiro passo, né, a preparação, com os processos aqui de leitura. Você percebe que sem a concentração adequada, você não vai conseguir identificar as palavras da maneira correta, você não vai conseguir interpretar o que cada uma delas quer dizer no contexto em que elas estão, e você não vai conseguir compreender o conjunto delas de uma maneira realmente completa, de uma maneira realmente eficiente. Então, é importante que você tenha conhecimento da dimensão do que eu estou falando aqui. Se você souber todos esses processos, você consegue manipular eles para que você consiga ter uma boa leitura realmente. E o primeiro passo aqui para você manipular esses processos é você se preparando para estudar, como eu já expliquei. Agora, o segundo passo é realmente a própria leitura, né? E para que uma leitura ela seja boa, ela precisa ser rápida, mas ela também precisa ser eficiente. Então, se você chegar para mim e falar, eu entendo muito bem o que eu leio, mas eu leio muito devagar, você não está fazendo uma boa leitura. Você está fazendo uma leitura ok. Tudo bem, você entende o que você lê, mas você não está usando todo o potencial que o seu cérebro ele tem para ler realmente o máximo de coisas que você consegue entender. Mas ler rápido não prejudica o entendimento? Se você não exagerar na leitura rápida, não. Tá? E eu vou contar aqui uma história do meu pai.
antes de eu aprender a ler rápido de verdade, porque sim, eu leio bem rápido, muito mais rápido que uma pessoa normal, porque eu utilizo técnicas de leitura dinâmica para poder fazer isso, técnicas que eu, inclusive, sistematizei. E antes de eu fazer isso, eu tinha muito preconceito com leitura dinâmica, com uma leitura mais rápida. E eu achava justamente isso, eu achava que ler rápido prejudicava o entendimento. Então, eu estava um dia na empresa com meu pai, daí eu mandei um arquivo no Word para ele vai umas 3 páginas lá, totalmente preenchidas, tá? E eu falei, lê isso daí, preciso ver um negócio com você, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu falei, lê isso aí. Aí ele, beleza, ele leu ali em 1 minuto. 1 minuto ele leu 3 páginas do Word com a letra normal lá, Arial 11, 12, não lembro, mas era uma letra normal, e eu fiquei, como assim ele leu 3 páginas em 1 minuto? Era muita coisa, não tinha como ele ler 3 páginas em 1 minuto. Eu fiquei pensando, logicamente ele não entendeu nada, ele só passou o olho por cima e falou que leu. Só que daí ele começou a falar comigo do texto. E eu vi que ele entendeu muito bem o que ele estava lendo. Na verdade, ele tinha entendido mais coisa até do que eu tinha entendido, mesmo ele lendo muito mais rápido do que eu. Então, nesse momento quebrou aí esse meu preconceito. Eu falei, pô, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender a ler rápido. Então, também foi aí, um incentivo maior para eu poder começar a ler mais rápido mesmo. E só um pequeno adendo aqui. Tá chovendo, tá? Então, se escutarem algum barulho de trovão ou uma chuva muito forte, tá? É por isso. Está chovendo aqui, não tem como controlar isso. Mas voltando aqui para o segundo passo, né, a leitura. Naquele momento, acabou o preconceito. E aqui eu vou dar uma informação mais técnica para vocês, caso vocês se interessem mais realmente por ler mais rápido, por otimizar o tempo de vocês na leitura. Ler até 1000 palavras por minuto ok, dá para você ter uma ótima compreensão, tá? E aqui uma ótima compreensão que eu falo é de cerca de 80% do que você lê. Não importa, você pode ler devagar, mas vai ser raro você ter uma compreensão maior do que 80% do que você lê. Isso é normal. Então, até 1000 palavras por minuto, dá para você ter uma compreensão muito boa do que você lê. E uma pessoa normal, digamos assim, ela lê em média 150 palavras por minuto, vai. É por aí. Não é exatamente isso, mas é por aí, tá? E se você, por exemplo, conseguir pelo menos triplicar essa velocidade de leitura, você já vai ficar com 450 palavras por minuto. Você vai conseguir ler, imagina que você tem ali um determinado tempo para poder ler, você vai conseguir ler 3 vezes mais naquele tempo que você tem, ou, por exemplo, você quer ter tempo para fazer outras coisas, você vai conseguir ali ler aquele mesmo tanto que você lia em um determinado tempo, só que em menos tempo, e você vai poder usar o tempo que sobrou para fazer outra coisa. Então, é muito importante você aprender a ler rápido, tá? Porque isso vai te ajudar tanto para se você quer fazer outras coisas além de ler e estudar, quanto para se você quiser ler e estudar mais ainda. No caso, por muito tempo eu usei isso aqui para ler e estudar mais ainda. Hoje em dia, como eu estou trabalhando muito, e eu estou usando isso para poder conseguir ler tudo que eu preciso, estudar tudo que eu preciso, mas também tendo tempo para poder trabalhar, fazer as coisas tudo certinho. E também, né, o lazer, que ninguém é de ferro, né? E você consegue fazer tudo isso aqui, triplicar, sei lá, a sua velocidade de leitura, com um método específico de leitura dinâmica, inclusive, que eu desenvolvi, ou outro, não sei, com método, técnica certinha e treino. Você tem que treinar todo dia. No livro O Poder do Hábito, o autor, ele fala que para você adquirir um hábito, você precisa de 21 dias fazendo aquela atividade. E é por isso que eu sugiro que você use isso. Você treine aí pelo menos uns 15 minutos por dia a sua leitura dinâmica. 15 minutos por dia durante 21 dias. Se você fizer isso certinho, eu garanto que você triplica a sua velocidade de leitura. E se você é uma pessoa aí normal, que lê até umas 300 palavras por minuto, você consegue triplicar e ainda ter uma ótima compreensão do que você está lendo, tá bom? A última medição que eu fiz da quantidade de palavras que eu leio por minuto deu 736 palavras por minuto. É alto, mas também não é tão alto, tá?
E faz um tempo isso já. Eu acho que se manteve nisso, porque eu não andei treinando assim excessivamente para poder aumentar. Para mim, essa velocidade estava bom já. E eu consigo ter uma compreensão perfeita do que eu leio, tá? Então, todo mundo consegue. É só ter método e treino. É simples, você precisa dessas duas coisas para poder ler mais rápido. E é claro, tudo isso que eu falei para vocês é baseado nos processos mentais da leitura. Então, você precisa saber manipular cada um certinho. E aqui o terceiro passo, que é a memorização. Você precisa guardar o conteúdo na sua cabeça, porque, como eu já disse inúmeras vezes, não adianta você ler e você não lembrar do que você leu. Ainda mais se você estiver lendo para estudar para uma prova, para alguma coisa do tipo. Eu nunca tentei fazer isso para passar em uma prova. Mas eu sempre detestei a ideia de esquecer o que eu estava lendo. Então, eu comecei a adquirir essas técnicas para poder realmente lembrar, né? Porque, eu vou ficar lendo um livro e não vou lembrar do que eu li, é perder tempo. E eu preciso lembrar das coisas que eu li. Daí, foi essa minha motivação, digamos assim, para memorizar os textos que eu lia, os livros. E a sua pode ser diferente, mas de qualquer modo é importante, é inegável o fato de que se você lê e esquecer o que você leu, não adiantou de nada. Então você pode fazer o que para guardar o que você leu? Você pode fazer um reforço mental do conteúdo. Então, depois que você leu, por exemplo, você pode pegar e fazer aquela reprodução do conteúdo que eu falei no processo mental. Ele vai ajudar na fixação do conteúdo. Quando você explica alguma coisa, você está mostrando para o seu cérebro que aquela informação é importante. Então, a chance dele gravar aquilo é muito maior. Então, se você, assim que terminar de fazer uma leitura de um capítulo, ou algum texto, alguma coisa assim, você reflete sobre aquilo que você leu. Pensa, pô, eu li isso, falava sobre isso, foi escrito em tal data, em tal lugar. Começa a fazer perguntas, assim, tentar realmente relembrar que você leu logo em seguida do que você logo em seguida de terminar a leitura. E aqui eu vou dar uma dica para vocês que ela é chave de ouro, assim. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. Até 24 horas depois que você adquire algum conteúdo, você pode esquecer até 80% dele. Se você fizer esse reforço imediato, assim que você termina o, o, a leitura, você consegue colocar esse conteúdo na sua memória de médio prazo. Então, você consegue ficar com esse conteúdo aí por mais tempo na sua cabeça e ele ali, depois de umas 3, 4 semanas, que ele vai ter sumido ali em torno de 50%. Porém, se você fizer revisões, esse conteúdo ele vai se perpetuar e você pode colocar ele na sua memória de longo prazo, tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês é a informação mais avançada de memorização, de revisão, tá? Se vocês quiserem, eu tenho vídeo no meu canal sobre isso, que eu explico certinho, eu tenho artigo no blog, tem várias coisas aí que vocês podem aprender mais sobre isso também, porque é muito importante esse tipo de coisa para você não esquecer do que você lê, do que você estuda. E aí outros métodos, né, de memorização, que são técnicas mais específicas, mais pontuais, por exemplo, eu quero lembrar de uma data que eu, que eu li no livro. Para esse tipo de informação, assim, bem específica, eu não vou conseguir falar aqui nessa aula, porque técnicas avançadas, técnicas de memorização, assim, são técnicas muito avançadas, tá? E eu poderia aqui simplesmente pegar e falar, aplica um negócio mnemônico aí. Aí você vai lá, aplica de uma maneira meia boca e não vai funcionar direito. Então, tem que ter uma explicação bem mais profunda sobre isso, e não tem tempo aqui de fazer isso aqui com vocês. Mas existem técnicas mnemônicas associativas que você consegue criar aí na sua cabeça, para que você consiga memorizar datas, eventos, fisionomias, pessoas, números de telefone, do que você quiser. Você consegue memorizar tudo que você quiser, tá?
precisa, novamente, de técnica, método e treino. Você precisa dessas duas coisas para poder memorizar. E como eu disse, né, a revisão, para burlar ali aquela curva de esquecimento, se você fizer o reforço do conteúdo assim que você terminar de ler, já vai dar um bom grau ali no seu conhecimento, ele vai ficar na sua cabeça por mais tempo, e se você aplicar depois a revisão, com certeza vai te ajudar muito, e se você aplicar a revisão de uma maneira correta, você não esquece mais o que você leu. E quando eu falo não esquece mais, é nunca mais mesmo, você lembra para sempre, tá? Revisão feita da maneira correta é para você nunca mais esquecer. Esse pessoal aí que estuda para cursinho, para vestibular, que revisa e não e mesmo assim não lembra do que estudou, o problema pode estar em duas coisas aí. Ou a pessoa não estudou da maneira correta, ela não adquiriu o conhecimento em toda a amplitude que ela poderia, ou ela não revisou da maneira correta. E, e daí ela pode estudar da melhor maneira possível. Se ela não revisar, ela vai esquecer. Do mesmo modo, ela pode revisar da melhor maneira possível, mas se ela não estudar da maneira correta, não adianta nada você guardar na sua cabeça uma informação incompleta. Você precisa saber dela completa, tá? Então, você precisa ter essas duas coisas aí. Tanto a leitura e o estudo da maneira correta, quanto a revisão da maneira correta. É importantíssimo isso. Eu vejo muita gente errando nisso, tá? E se pergunta, nossa, mas eu estudei um ano inteiro, cheguei lá e não lembrava. Não revisou. É por causa disso. Tem que revisar. Informação tem que revisar. Nosso cérebro, ele vai jogando essa informação fora. Se você não revisar, você esquece. E antes